aula passada, a gente falou sobre o que era o intervalo de credibilidade, como é que você faz uma estimativa por intervalo segundo a abordagem Bayesiana, tá? E aí hoje, basicamente, o que eu vou fazer é mostrar o que acontece no modelo normal, tá? E vai aparecer aquela normal gama, mas eu não vou fazer as contas, eu só vou dar a ideia, e a gente vai fazer um exemplo aqui do início ao fim. Vou mostrar no R aqui alguma coisa, e depois eu vou pegar um exercício da lista de estimação, para a gente fazer um exercício com estimação e intervalo de credibilidade, tá? Então, é basicamente isso. E aí, hoje, a gente, teoricamente, já encerra o conteúdo de estimação por intervalo, porque ele é muito direto, assim. É basicamente achar os quantis da posteriori. É só isso que tem que fazer, tá? Então, é um conteúdo que, teoricamente, se você tem uma densidade, como é que você encontra um quantil? Isso é probabilidade 1, e não tem nada novo que eu precise dizer para vocês a não ser isso. Encontre o quantil de uma distribuição. É bem diferente da inferência clássica, que você tem que ter um pivô, você tem que deduzir uma expressão, né, para esses intervalos de confiança lá, né, e aqui são de credibilidade. Então, na inferência clássica, você tem um método para isso. Aqui na inferência bayesiana é meio que automático, tá? A grande questão é saber se você quer um intervalo HPD ou não. Tá? Se você quer um intervalo que tenha maior, que contém, né, a parte que tem maior densidade, consequentemente o intervalo que tem o menor comprimento, ou se você só quer um intervalo tradicional, colocando uma área de um lado, uma área de outro, e acabou. É basicamente isso. Tá? Então, vou falar do modelo normal para vocês. A gente já falou do modelo normal, já caiu na prova, teoricamente não tem nenhuma novidade aqui, tá? Eu vou assumir de novo que eu tenho uma amostra, x1, x2, xn, que vem de uma distribuição normal θ sigma 2. Então, eu tenho aqui que θ é a minha média dessa minha população, e sigma 2 é a minha variância, e eu vou chamar de φ a precisão, ou seja, 1 sobre sigma 2. Tá? Se a gente conhece o sigma 2, a gente já viu as contas, a gente já sabe que a priori normal gera uma posteriori normal. Então, se você colocar uma priori, aqui está usando uma notação diferente aqui, tá? Mas é basicamente assim, se você colocar uma priori para o θ, tá? Eu vou chamar aqui de θ0, e uma variância tal 2, 0, você vai chegar numa posteriori normal com uma média θ1 e uma variância tal 2, 1. Não importa a notação, o que importa são essas expressões que estão aqui dentro, tá? A média da posteriori, a gente já sabe que é uma média ponderada entre a média dos dados e a média da priori. E quem é que dá esse peso, né? O peso é dado pela informação da verossimilhança, é o peso do x-barra, e a precisão da priori é o peso da priori, tá? Da média da priori. E a variância, se você pensar em termos de precisão, ela é a precisão dos dados, a informação dos dados, mais a precisão da priori. Essa seria a sua precisão da posteriori. Isso aqui a gente já tinha visto, tá? E a gente também já sabe que numa distribuição normal, média, mediana e moda são iguais. O que isso importa para a nossa vida? A gente já conhece 3 funções perda que vão gerar o mesmo estimador de Bayes. Né? E que perdas são essas? Perda quadrática, perda absoluta e perda 0,1. Essas 3 perdas no modelo normal, vocês já sabem que o melhor estimador que você tem que usar, né, é justamente qualquer um desses aqui. Tá? Então, no caso normal, não importa a perda que você bote dessas 3, qualquer um desses 3 caras aqui é o mesmo. Tá? Então, isso é um modelo normal com variância conhecida. Tá? Então, o que a gente faz na prática? Tá? Se o θ a posteriori, aqui, ó, θ dado x, se θ dado x é uma normal, então θ menos a sua média dividido pelo seu desvio padrão é uma normal padrão. Tá? Então, o que está dito ali? Vamos tentar fazer aqui no quadro de uma forma que não
Deixa eu ver se eu vou conseguir, tá, gente? Eu estou ainda me adaptando aqui a esse touch novo aqui. E às vezes ele está falhando, tá? Mas está dizendo ali o seguinte. Se θ a posteriori, tá? θ dado x, tem distribuição normal com uma média θ1 e uma variância θ2, 1, se ele está dizendo isso daqui, esse θ1 aqui é um número, tá? E esse tal 2 aqui também é um número. Vamos só confirmar como é que ele está botando lá. É isso mesmo, ó, são números, que são funções dos dados. Se você está nesse universo aqui, você pode, então, dizer que θ menos θ1 sobre tal 2, desculpa, sobre tal 1, só que na raiz quadrada não vai o 2, né? Então, isso daqui, dado a sua amostra, esse daqui tem distribuição normal padrão. E se isso aqui tem distribuição normal padrão, como é que você faz um intervalo de 95% de credibilidade? É só você fazer assim. Ó. Você vai colocar aqui, ó, probabilidade de menos 1,96 menor que θ menos τ1, desculpa, θ1 sobre τ1 é menor que 1,96 e a gente sabe que isso daqui é igual a 0,95. Então, é basicamente isso aqui que você vai fazer. Então, como é que você faz para encontrar o intervalo? É só você isolar o θ aqui no meio. Joga esse τ1 para cá e soma com θ1. Você vai concluir que o seu intervalo resultante, né, vai ser... cadê aqui? Você vai ter esse intervalo aqui. Ó. Começou já a minha complicação aqui. Vai ficar θ1 menos 1,96 τ1, né? E o outro ponto do seu intervalo vai ser τ1 mais desculpa, θ1 mais 1,96 τ1. Muito parecido, né? Com o que vocês já faziam lá em inferência, tá? Esse vai ser o seu intervalo. A grande diferença é que você vai poder interpretar em termos de probabilidade. Qual é a probabilidade do θ estar dentro desse intervalo? 0,95. Aqui, eu só omiti uma coisa, tá? Essa continha que está aqui, ó, faltou colocar um dado Q, né? Então, eu vou aqui para ficar correto o quadro, que, aliás, eu esqueci de atualizar lá no... Eu esqueci de colocar o quadro atualizado, tá? Mas, enfim, é isso aqui, ó. Dado a sua amostra. Agora sim. Isso daqui é igual a 0. Ok? Esse daqui seria o seu intervalo de credibilidade baseado na posteriori. Como é que você faz um intervalo de credibilidade baseado na priori? Igualzinho. Só que ao invés de você colocar aqui θ1 e τ1, você vai colocar θ0 e τ0. Você vai usar a distribuição a priori para fazer esse intervalo. Ou seja, você pode fazer estimação por intervalo a priori também. Tá? Então, é basicamente isso que está nesse slide aqui. Ó. Esse intervalo aqui, exatamente o que está aqui no quadro, é o que está nesse slide, é o que eu botei no quadro, só que lá no quadro eu coloquei alfa igual a 0,05. E aqui está para um alfa genérico, certo? Mas é exatamente a mesma coisa. Aí algumas perguntinhas aqui, né? Por que esse intervalo é HPD? Por que esse intervalo que eu cheguei aqui, que eu acabei de fazer no quadro, por que ele é HPD? É o menor intervalo. E por que ele é o menor intervalo? É a máxima probabilidade.
Porque a normal é simétrica em torno, né, da sua moda. Da média. O fato de ser simétrica em torno da média não necessariamente garante. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Mas é porque a média coincide com a moda nesse caso. Olha só, se a sua distribuição for assim, ó, a média está aqui, certo? A moda está aqui e está aqui. Duas modas. Essa distribuição é simétrica, tá? Mas o intervalo de credibilidade HPD, ele está em torno desse valor, união com esse intervalo aqui. Ele fica perto dessas regiões aqui, tá? Enquanto que perto da média não fica nada, ok? Para poder... Por que na normal a gente fala que o intervalo é HPD? Porque a normal é simétrica em torno da sua moda, da região que tem a maior densidade. Como ela é simétrica em torno da moda, se você imaginar aquela linha, né, que vem descendo aqui, né, aquela linha que vem descendo até acumular uma área de 95%, né? Quando você encontrar essa área, você vai encontrar aqui e aqui, tá? Esse aqui é o limite inferior e esse daqui é o limite superior. Tá? Então, fazer isso aqui é a mesma coisa que pegar um percentualzinho aqui, alfa sobre 2 desse lado, e alfa sobre 2 desse lado. Ok? Mas é porque ela é simétrica em torno da sua moda. Tá? Não é porque é simétrica em torno da sua média. Ok? Ok. E aí você vai dizer assim, poxa, mas o professor apelou, né? Ele pegou uma distribuição que eu nunca vi na vida, aquela distribuição ali que tem 2 morros, né? Mas ok, pensa numa beta. A beta, tá? Se você colocar o θ aqui e colocar aqui a distribuição do θ, a beta varia entre 0 e 1. Dependendo do parâmetro que você coloca, a beta tem essa cara aqui, ó. Tá? E a média está aqui. Ok? Por mais que a média esteja aqui, o intervalo HPD, nesse caso aqui, né, se você imaginar uma linha azul descendo aqui, você vai concluir que o intervalo são 2, né? É o que vem daqui até aqui, é uma primeira parte do intervalo, e o outro vem daqui até aqui. Você vai ter, na verdade, um intervalo de credibilidade HPD, que é a união de 2 intervalos. Tá? Então, isso também acontece numa beta. Tá? Não precisa ser só numa distribuição bimodal, como aquela mistura de normais que eu botei ali. Porque aquela que eu tinha feito antes era uma mistura de normais. Tá? Isso existe, isso acontece, mas na graduação vocês não veem tanto. Tá? Ok? Então, a resposta aqui é essa, porque a normal é simétrica em torno da sua moda. Aí aqui tem uma outra coisa interessante, né? Se você colocar a priori não informativa de Jeffreys, tá? O que significa a priori não informativa de Jeffreys? É você falar que esse θ aqui, ó, tem como priori aquela uniforme na reta toda. A uniforme na reta toda é aquela que é proporcional a 1. Okay? Se você colocar essa priori, você vai chegar numa posteriori, tá? Que é normal, com média x barra e com variância sigma 2 sobre n. Ok? É o que você chega. E como é que ficaria, então, o intervalo de credibilidade? Fica exatamente desse jeito aqui, ó. Isso aqui parece alguma coisa conhecida para vocês? X barra menos o valor da normal, sigma sobre raiz de n. É o que está escrito aqui em vermelho, tá? Idêntico ao frequentista. Mas e a interpretação? A diferença continua sendo a interpretação. A gente consegue interpretar em termos probabilísticos e não em termos de confiança. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Então vamos falar rapidamente da normal gama, tá? Mas eu nem vou mostrar a cara dela.
tá? Para vocês não se assustarem. Eu só vou dizer o seguinte: quando você tem uma normal com os dois parâmetros desconhecidos, com a média e a variância, lembram? A gente costuma trabalhar na inferência bayesiana, se você quiser a priori conjugada, você vai trabalhar com a precisão, com o φ. Tá? Se você colocar uma a priori normal gama para o θ e φ, né, que é aquela a priori conjugada, você vai chegar numa posteriori normal gama. Ok. Mas e como é que você faz a margem de erro? Como é que você faz o intervalo de credibilidade? Você vai ter que pegar as posteriores marginais. Eu não sei se vocês lembram disso, mas as posteriores marginais de φ, a distribuição de φ a posteriori é uma gama. E a distribuição de θ a posteriori é uma t. A gente comentou isso lá na época que a gente estava estudando a conjugação. Então, a distribuição de θ e φ é normal gama, mas a marginal de θ é uma t. E é uma t que tinha grau de liberdade, um parâmetro de locação e um parâmetro de escala. E esses eram os parâmetros. Ó. Esse daqui era o grau de liberdade, tá? Esse daqui era o parâmetro de escala, tá? E essa média aqui é exatamente a média da posteriori de θ1 no caso anterior, aquele que a gente tinha feito aqui, ó. É exatamente esse carinha aqui, tá? Em resumo, tá? O que importa do que está aqui no quadro? Como que você vai fazer um intervalo de credibilidade usando a t? Você vai fazer exatamente como se fosse uma normal, tá? Como é que você faz quando tem a normal? Você não padroniza? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, você vai fazer θ menos o parâmetro de locação, dividido pela raiz quadrada do parâmetro de escala, e vai pegar os quantis de uma t padrão, a t que vocês estão acostumados, a t de student que você estudou a vida toda até chegar aqui em Bayesiana. Tá? Então, assim, não se preocupem, você vai acabar conseguindo fazer o intervalo de credibilidade mesmo com essa t feia aqui, tá? Com uma t não centrada, essa t aqui. Okay? É só você centrar ela. Pega o θ, subtrai esse parâmetro aqui e divide pela raiz desse daqui, igualzinho como eu faço com a normal. E aí, esses quantis aqui, ó, vão ser os quantis de uma t de student, tá? Com aquele grau de liberdade ali. Qual é o grau de liberdade? Esse daqui, ó, 2 alfa 1. Tá? E aí você vai pegar esses números aqui da t e vai encontrar um intervalo de credibilidade. Tá? É exatamente igualzinho da normal, a única diferença é que vai trocar. Esse aqui não vai ser o z de uma normal, não vai ser o 1,96, por exemplo, né? Você vai ter que pegar um valor aqui associado a t de student, tá? Que dependendo do grau de liberdade, se for alto, se esse grau de liberdade aqui for maior do que 30, a gente já sabe que a aproximação da t pela normal é muito boa para mais do que 30 graus de liberdade. Tá? Aliás, vocês estão acostumados a ouvir isso, de que a amostra grande é a amostra de tamanho 30? Vocês já ouviram isso? Alguém falar? Sim. Né? Da onde vem essa amostra grande maior do que 30? Né? É porque tem várias coisas na inferência que a gente costuma falar e não sabe de onde vêm as coisas. Né? O N maior que 30 não é porque a amostra é grande, ele não serve para nada em termos de avaliar consistência, de avaliar que convergiu para normal, nada disso. Só serve para estou a fim de usar o Z ao invés do T aqui. Não quero usar o quantil da T, quero usar o quantil da normal. Quando que eu posso fazer isso? Quando o grau de liberdade for maior do que 30. E, em geral, na inferência clássica, o grau de liberdade da T que aparece é aquela T com N menos 1 grau de liberdade. Né? Então, se você pegar um N igual a 30, já dá 29, é muito parecido, aproxima pela normal. Mas isso não quer dizer que esse N é grande. O N que você aprendeu lá em probabilidade 2 para poder usar o teorema central do limite não tem nada a ver com esse 30 aqui. Tá? É só para fazer essa substituição da T pela normal. Tá?
Ok? Ok. Então, é isso. Tá? Esse aqui é o intervalo da T de student. E aí chegamos na parte do exemplo. Tá? Tem um exemplo que eu vou fazer ele no quadro, hoje aqui com vocês, do começo ao fim. E aqui também tem um outro comentário que eu quero deixar bem claro de como que você vai fazer para encontrar intervalo de credibilidade para uma variância, para um parâmetro que é só positivo. Como é que você relaciona isso aqui da gama com aqui quadrado? Tá? Sei que vocês já viram isso em inferência, mas não custa a gente falar disso de novo. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui, vocês vão lembrar de modelos lineares, talvez. Né? Notem que isso aqui é um modelo de regressão linear sem intercepto. Estão vendo? Ele caiu numa prova minha, inclusive. Lembram desse exercício que vocês reclamaram das contas? Né? Eu vou fazer de novo aqui, tá? Para vocês verem que não é tanta conta assim, dá para fazer, tá? Isso aqui é uma... Não, vocês vão acostumar, esse aqui é tranquilo, tá? Vocês vão acostumar. Basicamente, isso aqui é um modelo normal, onde só tem um parâmetro, né, que é a inclinação da reta. Você não tem aqui aquele intercepto, então isso aqui é uma reta que passa pela origem. Poderia complicar mais aqui? Poderia ter colocado o θ0 e θ1, né, o β0 e β1 que você aprendeu lá em modelos. Mas estou colocando só um θ aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, qual é a grande questão? Ele está dizendo, use uma a priori de Jeffreys para o θ, para você chegar na posteriori de θ, e depois ele está dizendo para encontrar o intervalo de credibilidade HPD de 1 menos alfa para θ. E eu vou colocar aqui o intervalo botando alfa igual a 0,05, tá? Só para poder colocar 1,96 na história aqui, não deixar em função de um z qualquer, tá? Então vamos fazer isso. A gente vai assumir que são covariáveis conhecidas, então essa covariável é conhecida, desculpa. Então x1, x2, xn são números conhecidos e a minha variável aleatória é y. Tá? Então acostumem que lá em probabilidade você escrevia as coisas de um jeito. Em modelos, em MLG, em séries temporais, em modelos longitudinais, todas essas disciplinas você estuda de outra forma. Você escreve uma normal desse jeito aqui, ó, tá? Na forma de modelo. Okay? Então, o que eu estou querendo dizer? Esse exemplo não tem número, mas ele é da página 13. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Esse daqui é o exemplo. Não reparem, tá? Que eu estou com probleminhas aqui no meu dedo. Tá? Exemplo da página... Eu vou escrever um pouquinho mais devagar hoje, tá? Da página 13. Bom, o que eu tenho? Eu tenho y dado. Vamos ver o que é dado. Quem é meu parâmetro de interesse aqui? É θ. Tá? Então, vamos pensar aqui. Θ, tá? Se eu conhecesse o θ seria uma constante. O x seria uma constante. E esse erro aqui, ó, tem distribuição normal 0, sigma 2. Então, qual é a distribuição de y se você não conhecesse, se você conhece θ, desculpe, se θ é uma constante, tá? Que eu estou botando aqui, ó. Y dado θ. Que distribuição é essa daqui? Mesma coisa que pegar uma normal, que é esse erro aqui, uma normal 0, sigma 2, e somar uma constante. A gente já sabe que numa normal, quando você soma uma constante ou multiplica por uma constante, ela continua sendo normal. Então, eu estou dizendo aqui que esse y tem distribuição normal com média θ, xi, e a variância. A variância não se afeta, né? Quando você soma uma constante. Então, a variância continua igual. A variância desse erro aqui é sigma 2. Então, isso daqui, vou botar aqui, né? yi, é uma normal com média θ, xi e variância sigma 2. Ok? Ok. E ele diz mais, ele fala que quer porque quer usar a priori de Jeffreys para o θ. Ok?
Esse θ aqui vai ser um parâmetro de locação. Essa priori de Jeffreys vai ser exatamente aquela uniforme na reta. Mas eu vou mostrar aqui de novo, para a gente relembrar esse assunto, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu quero encontrar informação de Fisher. Como que eu faço para encontrar a informação de Fisher nesse modelo aqui normal? Tá? Primeiro, eu tenho que escrever a log verossimilhança. Escreve aqui, gente, vamos lá. A log verossimilhança de θ. Peraí. Dado os meus dados, lembrando que meus dados são y. X não é dado, x é uma covariável conhecida, é como se fosse uma constante. Então, isso daqui vai ser igual, né? Eu vou colocar aqui que é uma constante, que eu não estou preocupado, porque ela vai ser derivada mesmo. É uma constante. Depois vem exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2. E aqui dentro, somatório de yi menos θ xi ao quadrado, e tudo isso fecha chaves. E isso aqui para θ pertencente aos reais. Isso daqui é a minha verossimilhança. Agora eu vou aplicar o logaritmo e derivar esse troço. Então vamos lá. A minha L de θ y, né, que é a minha log verossimilhança, é igual a ln de uma constante menos, essa parte eu não estou interessada do começo, né? Então aqui vai ser menos 1 sobre 2 sigma 2, somatório, peraí, agora ficou ruim aqui esse y, menos θ xi ao quadrado. Basicamente isso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que derivar em relação a θ. Então vamos lá. Vou fazer aqui a minha dl θ y dθ. Não reparem, tá? Tá bem difícil aqui escrever. Mas vamos lá. É igual. Aí vamos olhar a derivada disso aqui, né? A derivada disso aqui com relação a θ, né? Eu posso fazer a regra da cadeia aqui, né? Então vai ficar vai descer esse 2 aqui, vai ficar 2 vezes yi menos θ xi vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a θ, que é menos xi, tá? Então, como tem esse 2 aqui embaixo e vai descer um 2 aqui de cima, vai cortar. E como tem esse menos aqui e vai sair um menos aqui de dentro, também vai cortar. Então, tudo isso significa que vai dar 1 sobre sigma 2 somatório de yi menos θ, só um pouquinho, tenham paciência aqui que tá difícil, θ xi vezes xi, ok? Mas não é só isso, eu tenho que derivar de novo. Então vamos fazer aqui a derivada segunda, vou botar um pontinho aqui para escrever menos, a derivada segunda em relação a θ vai ser igual ao quê? A derivada disso aqui em relação a θ. Esse aqui vai ser constante e esse daqui vai ficar o xi. Como já tem um xi aqui fora, vai ficar um xi ao quadrado. Como tem um somatório aqui, isso daqui vai ficar somatório de xi e com um sinal de menos. Então isso aqui vai dar menos somatório de xi ao quadrado sobre sigma 2. Ok? Isso daqui é a segunda derivada. Então, quem é a informação de Fisher? A informação de Fisher de θ
é igual a menos a esperança disso aqui. Só que isso aqui não tem y. Como isso aqui não tem y, a esperança disso aqui, é uma constante. A esperança de uma constante é uma constante. Então, isso aqui, a informação de Fischer, nada mais é do que somatório de xi ao quadrado sobre sigma 2. É isso aqui. Então, tudo isso para finalmente chegarmos na priori. A priori, desculpa, de θ. Espera aí, gente, que agora meu dedo aqui está falhando de vez. Volta. θ, gente, está difícil. Vai ser proporcional à raiz quadrada da informação de Fischer. Só que isso aqui é uma constante, isso aqui não tem θ. Estão vendo? Isso aqui não tem θ. Então, a raiz disso daqui é uma constante. Então, isso daqui é proporcional a 1 para θ pertencente aos reais. Tudo isso para chegar em algo que eu já imaginava, porque esse θ aqui estava associado com a locação desse modelo. Tá? Então, eu já sei que essa é a minha priori. Agora, vamos achar a posteriori. Tudo isso, tá? Só para colocar a priori. Agora, a gente vai chegar na posteriori e depois no intervalo HPD. Tá? Então, vamos encontrar a posteriori. A nossa posteriori de θ dados é proporcional à verossimilhança, então vai ser ESP de menos 1 sobre 2. Gente, tá difícil aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Volta aqui. Sigma 2. Esse meu sigma está irreconhecível. Sigma 2. Somatório de quem? YI menos θ xi ao quadrado. Fecha aqui. Lembrando, eu preciso agora multiplicar pela priori. Mas a priori é proporcional a 1. Então, como a priori é proporcional a 1, vai ficar aqui vezes 1. Então, não estou preocupado. Vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? Identificar kernel aqui, né? Então, vamos lá. Isso daqui vai ser exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2. E aí vamos abrir aquele quadrado ali, né? Esse y aqui está feio. Deixa eu apagar esse y aqui. Tentar fazer um melhorzinho, mas está horrível. Tá, eu vou abrir aquele quadrado ali. Então vai ficar somatório de yi ao quadrado, que é constante. Não estou preocupado com ele. Então, não quero. Depois vai ficar menos 2 θ xi. Gente, desculpem, tá? Vai melhorar isso para a próxima aula, prometo. Xi, yi, faltou o somatório. É, ele que faltou. Somatório de xi, yi. E, por fim, aquela parte final ali que tem θ ao quadrado, somatório de xi ao quadrado e fecha aqui. Pronto. Notem que o somatório de yi ao quadrado morreu para mim, que eu não estou preocupado. Tá? Então, assim, eu quero achar um kernel aqui de uma normal. Tá? Eu tenho um exponencial, era o que eu queria. Tem menos meio aqui fora, é o que eu queria. Aqui dentro tem θ ao quadrado menos 2θ, é o que eu queria. Quem está me atrapalhando aqui? Somatório de xi, não era para estar aqui dentro. Então, vamos colocá-lo em evidência. Tá? Então, o próximo passo aqui é proporcional a ESP, ESP
de menos somatório de xi ao quadrado sobre 2 sigma 2, que multiplica θ ao quadrado menos, vamos olhar ali o que vai ficar. Peraí. O que vai ficar? Eu tenho que pegar esse termo aqui e dividir também por somatório de xi ao quadrado. Então vai ficar menos 2 θ somatório de xi y sobre somatório de xi ao quadrado e fecha aqui, e eu já acabei a conta. Tá? Por que eu já acabei a conta? Porque só de olhar para cá eu já tenho o kernel da minha normal. Tá? Vamos olhar para cá. Que normal que eu tenho aqui? Em relação a θ. Somatório de xi sobre somatório de x ao quadrado. É a média. A média é esse carinha aqui, né? Todo esse cara aqui multiplicando 2 θ. E quem é a variância? Sigma 2 dividido por somatório de x ao quadrado. Isso, aqui só tem que tomar cuidado de inverter, né? Porque esse somatório de x ao quadrado está aqui embaixo, na verdade. Tá? Então, daqui a gente já pode concluir. Então, vamos botar assim. Tá difícil, gente. Que θ, dado os dados, né? Tem... Vamos lá. Tem distribuição normal com média somatório de xi y dividido por somatório de xi ao quadrado e variância é sigma 2 sobre somatório de xi ao quadrado. Essa é a posteriori. Tá? Então, acabamos de fazer o item A, e se vocês forem lembrar lá da inferência clássica, esse daqui é o estimador que você encontrava para o coeficiente angular no modelo de regressão sem intercepto, e essa daqui era a variância do estimador, tá? Que você tinha. Então, bate com a inferência clássica aqui nesse momento. Mas aí agora, vamos fazer... O que seria a nossa estimativa? Qual a estimativa pontual que você daria para mim de θ? Qual a estimativa pontual você me daria para θ? Estou pedindo para você, estima θ para mim. Qual o valor que você me dá? Vou dar média. A média. Né? Por que você me daria a média? Se eu perguntasse, por que você escolheu a média? Qual seria a sua resposta? Ok. Mas o que ela tem de bom? Por que a gente aprendeu que a média minimizava? Estimador não viciado de variância. Não, vamos lá, calma. Agora aqui foi pesado, tá? Cuidado. As palavras não viciado, consistente, nada disso entra nessa discussão. É verdade. Nada, proibido. Proibido. Minimiza a perda quadrática. Heresia. Tá? Tô brincando. Mas vamos lá, do que a gente viu aqui. Por que a gente escolheria, por exemplo, a média posterior? O que ela faz? O que ela tem de propriedade, vamos dizer assim, na teoria da decisão? O Renan já falou. Eu acho que foi. Desculpa. Minimiza a perda quadrática. Perfeito, né? Se você estiver trabalhando com uma perda quadrática, ou seja, você quer estimar θ, mas se você errar, quanto mais você errar, pior vai ser e essa perda vai ser quadrática. Você vai penalizar, né? É como se você estivesse trabalhando com aquela ideia de erro quadrático médio, né? Então, se você quisesse minimizar o seu erro quadrático médio, seria mais ou menos isso, não é bem a mesma coisa, mas é uma ideia parecida, você teria que chutar na média. E não só isso, né? Como é uma normal, também minimiza a perda absoluta esperada. E também minimiza a perda do tipo 0 a 1. Ou seja, se você quer chutar e tem que acertar,
Se você acertar, você ganha. Se você errar, você perde. Não interessa se errou por pouco ou por muito. Quem que você tem que chutar? Na moda da posteriori. Quem é a moda da posteriori? É a média da posteriori. É o mesmo cara. Certo? Então, este carinha daqui, ó, tá? Este daqui é o nosso estimador. Tá? Sob, aí eu vou colocar assim, ó, várias perdas. Tá difícil escrever aqui, gente. Vamos lá. Várias perdas. Vocês estão vendo, minha letra ficou assim, eu caí aqui, parece que eu estou no primeiro ano aprendendo a escrever, né? O pinguinho do I eu achei muito bom, que ele ficou antes do acento do A. Ótimo, né? Muito bom. Na verdade, aquilo aí não é porque o acento gerou uma sombra ali e foi um ponto extra que apareceu, porque o meu I nem teria acento. Bom, mas esse aqui é nosso estimador. E como que eu faria, então, uma estimativa por intervalo? O que eu recomendo que vocês façam, tá? Vocês vão fazer isso daqui, ó. Probabilidade, tá? Aí você vai colocar, se você conseguir, né? Porque eu não estou conseguindo. Θ, menos. Estou até com preguiça já de escrever aqui, dada a minha dificuldade. Somatório de xi, yi sobre somatório, ele morreu aqui. Tá cheio de pontos soltos aí no meio, tá? Xi ao quadrado, vamos fechar esse θ aqui. Isso aqui tudo dividido, eu vou ter que mudar um pouco aqui para ficar maior, tá? Eu vou escrever primeiro esse meio e depois eu escrevo as pontas. Vamos lá. Isso daqui dividido por sigma sobre, cadê? Aqui, somatório. Gente, eu tô horrível hoje aqui. Não é minha culpa, tá? É a culpa da minha mão e da minha tela, tá? Mas vamos lá. É isso aqui. Aí dentro não é sigma 2? Perfeito. Obrigado. Aqui. Então, aqui é menor, tanto faz menor igual ou menor, né? Mas vai ter aqui uma probabilidade, vamos botar um troço desse tamanho aqui. E isso daqui na direita vai ser menor. Eita, gente, socorro. Vou apagar isso aqui, tá piorando. Peraí. Vamos lá. É menor do que alguma coisa, vamos fechar aqui. Não vou fechar, eu ainda tenho que colocar a barra. Dado o meu y, para minimizar minha vida aqui, eu vou botar só assim, para facilitar a minha vida, aliás. Não quero minimizar a minha vida, não. Igual. A gente pode colocar o número que a gente quiser, né? Se a gente colocasse aqui, no problema, ele está mandando usar 1 menos alfa, tá? Mas eu vou usar aqui 0,95, tá? Vou botar alfa igual a 0,05. Então, se você fizer isso, aqui é 0,95, aqui vai ser 1,96 e aqui vai ser menos, se eu conseguir escrever, vamos lá, vai ser menor aqui do que, gente, socorro, paga essa coisa horrorosa, vamos lá, menos 1,96. Vamos tirar um zoom aqui para a gente enxergar o que eu acabei de escrever. Então, o que você vai fazer? É só você isolar o θ, certo? E o que vai dar quando você fizer isso? Você vai ter um intervalo onde o limite inferior vai ser esse cara daqui, ou seja, a média, né, a sua estimativa, né, depois menos 1,96 vezes a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão de θ, certo? Então, vai ficar muito parecido com o clássico. Nesse caso aqui, fica igual ao clássico, na verdade, tá? Só muda a interpretação. Então, se a gente fosse escrever, daria para escrever assim também, né? O nosso intervalo poderia ser visto como somatório de xi
yi sobre somatório de xi ao quadrado mais ou menos 1,96 vezes sigma, peraí, gente, vezes sigma sobre, aí aqui embaixo, somatório de xi ao quadrado na raiz. Ok? Esse daqui seria o nosso intervalo de credibilidade de 95% e HPD também para θ. Ele seria dessa forma aqui. A estimativa, mais ou menos, esses números que estão ali. Todo mundo entendeu o que foi feito? Sim. É parecido, né? Aqui deu igual da inferência clássica porque eu usei a priori de Jeffreys, tá? Mas lembrando da interpretação, tá? Então, esse intervalo tem 95... nem precisa dizer que ele tem 0,95 de probabilidade de conter a média, de conter o θ. É mais fácil você falar que a probabilidade do θ estar nesse intervalo é 0,95. E ponto. Ok? Ok. Tá. Então, é o seguinte. Esse foi o exemplo que está aqui. Agora aqui uma informação útil. Vocês sabiam disso que está ali na primeira linha ali? A relação da gama com a Q quadrada? Aprendemos isso em algum momento. Em algum momento a gente sabia. Tá. Mesmo com esse K multiplicando aqui? Sim. Acho que sim. Tá. O Lobão a gente viu isso. Tá. Ok. Em geral, lá em probabilidade 2, a gente só ensina, a gente poupa vocês um pouco e a gente não bota tudo isso aqui, não. A gente bota só assim, ó. Tenho Se certeza que x... estava ali não. Eu posso até conferir se você quiser, mas... Não, tudo bem. Eu acho que você pode ter visto, tá? Mas você bota assim, ó. Se x tem distribuição Q quadrado n, essa Q quadrado n é equivalente a uma gama n sobre 2, meu 2 aqui não veio, né? Vamos chamá-lo de novo, 2, meio. Isso aqui é o que geralmente a gente vê lá em probabilidades, tá? Ok? Só que o que acontece? Na prática, esse nzinho que está aqui, ó, tá? É ele que vem para cá, dividido por 2. E quem é esse 1 que está aqui, ó? Por que eu avacalhei assim, né? Eu tô com o dedo totalmente doido aqui hoje, tá? Mas não me perdoem pela milésima vez. Vamos lá. O que é esse 1 que está ali? O que é esse 1 que está aqui, ó? É exatamente o coeficiente que está aqui fora. Tá? Como não tem nada aqui. Desculpa, conferir, a gente viu exatamente isso que você escreveu agora. Tá. E era com 1, não era com... Sem o N. Ok. Então tá. Aqui, ó, então, vou tentar fazer uma linha aqui. É o que vem para cá. Certo? Eu não tenho nada multiplicando ali fora. É a mesma coisa que colocar 1 multiplicando ali fora. Tá? Então, qual é a generalização que a gente tem agora? Você pode multiplicar, deixa eu ver a anotação que está aqui. Aqui está com um K. Né? Se você colocar um K aqui fora, multiplicando, pega uma Q quadrada e multiplica por K. Ele vem para cá. Certo? Essa é a ideia. Aquele resultado de probabilidade 2 que a gente dava era um caso particular desse daqui. E para que serve isso? Tá? Isso aqui é o mundo pré-R. Tá? O mundo pré-R era um mundo onde a gente andava com tabelas. Né? Eu, na minha graduação, é bizarro falar isso, tá? Porque não tem tanto tempo assim. Não, tem sim, né? Tem mais de 20 anos. Enfim, quando eu estava na graduação, eu carregava na minha pasta lá, né, na minha bolsa, na minha mochila, né, eu tinha um livro que era só de tabelas estatísticas, que eu usava nas provas. O que tinha lá dentro dele? Tinha a normal tabulada, tinha a T, tinha a F,
tinha aqui quadrado. Eu ainda, como eu tinha um livrinho que eu tinha achado no sebo, tinha também a binomial negativa, tinha hipergeométrica, tinha binomial, tinha um monte de distribuição. Eu achava aquilo o máximo, né? Porque chegava na prova e o professor dizia, pode usar as tabelas? Pode, eu tinha todas as tabelas do planeta lá comigo, tá? Claro que isso... Oi? A gente nunca nem... Que isso, hein? A gente nunca nem viu algumas dessas tabelas aí que você falou. Pois é. O que aconteceu, né? Quem não tinha tantas tabelas assim, né? Sempre tinha que recorrer à distribuição normal, à distribuição T e à distribuição Q quadrado. Se você tivesse uma gama tabulada, você tinha a gama tabulada para vários valores possíveis e você poderia ter a sorte de ter a gama que você queria lá tabulada naquele. Eu tinha um livro só disso, então eu sempre achava, tá? Mas quando você não tinha, você sempre ficava fazendo transformações para cair numa normal padrão, para cair numa T, para cair numa Q quadrado, tá? Porque são as tabelas que tem na maior parte dos livros. Quando você vai fazer uma prova aqui na graduação, eu aposto que deve ter caído em muitas provas com vocês, questões em que você tinha que consultar a tabela da normal, da T ou da Q quadrado. Eu acho que essas três, não tem como você ter chegado até o 6º período sem ter visto essas três questões. Oi? E F. A F também. A F tem disciplinas que usa, né, também. Mas com certeza vocês já mexeram nessas três tabelas, né? Então, o que acontece aqui? Se você chegar numa posteriori gama, como que você vai encontrar o intervalo de credibilidade? Você vai no R e vai pegar os quantis da gama. Você vai escrever Q gama e vai achar os quantis, certo? Mas se você tiver uma tabela na mão, você não vai ter a tabela da gama. Você só vai ter a tabela da Q quadrado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar a sua gama numa Q quadrado, tá? E aí, qual é a sugestão que eu faria aqui, tá? Se você sabe que a sua posteriori, vamos imaginar aqui que isso aqui não é x, né? Que a gente está no mundo aqui da inferência bayesiana e você chegou numa posteriori de θ que caiu numa gama. Você usou priori conjugada gama, a posteriori deu gama, mas a gama é uma distribuição chata de integrar, né? Integrar uma gama não é uma coisa maneira. E você quer encontrar o intervalo de credibilidade. A gente sabe que a gama é uma distribuição assimétrica, mas quando esse primeiro parâmetro aqui é grande, né? Quando esse primeiro aqui, ó, é grande, ela converge para uma normal, tá? Você poderia trabalhar com uma gama e colocar a área, né, que você está interessado para fazer o intervalo de credibilidade, no meio, colocando uma pequena área numa ponta e uma outra pequena área na outra ponta. O que eu estou dizendo com isso? Se você tem uma gama, né, você provavelmente vai ter alguma coisa assim. Certo? Isso aqui seria a sua gama, a posteriori de θ. Ok? Como que você encontrar o intervalo de credibilidade? Pode fazer HPD? Pode, mas não vai conseguir fazer na mão. Vai ter que usar o R. Então, numa prova presencial, eu jamais pediria para você encontrar o HPD de uma gama, exceto se a prova fosse no computador. Tá? Mas digamos que a prova não é no computador e você teria que encontrar na mão isso. E eu peço um intervalo de credibilidade de 95%. O que você vai fazer? Você vai colocar uma área aqui na direita de 2,5%, se fosse o caso lá, uma área aqui na esquerda de 2,5%, e aqui no meio você vai ficar com os 95%. É assim que você vai fazer, ok? Você teria que achar esses quantis aqui. Mas como é que você encontra esse primeiro quantio aqui, que vai dar o seu limite inferior, e aqui vai dar o seu limite superior? Como que você faria para encontrar esses limites? Você ia ter que pegar uma gama para encontrar esse LI aqui. Ia ter que fazer integral de 0 até LI, e igualar isso a alfa sobre 2. Como é que você ia encontrar esse LS aqui? Você iria integrar de LS até mais infinito e iria igualar isso a alfa sobre 2. Tá? Só que essa integral é pesada de ser feita.
em geral, né? Exceto se você tiver uma exponencial aqui, essa integral costuma ser bem chata de ser feita. Ou se você não tem o R, né, à mão. Então, o que, que você vai fazer na prática? Você vai lembrar disso aqui, ó. Com essa aqui quadrado aqui, você tem qualquer gama, tá? Então, se a sua posteriori fosse isso daqui, ó, n sobre... Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que θ, a posteriori ou a priori, não importa, é uma gama 2, 3. Como que você vai encontrar o intervalo de credibilidade de 95%? Você poderia integrar, tá? Da maneira que está aqui, você vai ter que fazer uma integral por partes, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu sei que essa gama aí, eu poderia enxergar ela, como uma Q quadrado, né? Qual Q quadrado que seria? Vamos pensar aqui. Qual seria a Q quadrado? Vamos pensar, uma gama 2, 3, né? Se aqui fosse 2, então o grau de liberdade é 4, concordam? Uma gama 2 é uma Q quadrado com 4 graus de liberdade aqui. Tudo bem? Tudo bem. 6 Isso. vezes o Q quadrado, né? Exatamente. Se aqui é 3, então o que está aqui fora é 6 vezes uma Q quadrado com 4 graus de liberdade. Então você vai ter isso aqui, ó. 6 e 4. Certo? Então, o que, que você teria que fazer, né? Você poderia começar com uma Q quadrado com 4 graus de liberdade. Tá? Você poderia fazer o seguinte. Você poderia colocar aqui assim. Se eu tivesse uma Q quadrado com 4 graus de liberdade. Certo? E você colocasse aqui no meio 0,95. Certo? Como que você ia fazer para encontrar o seu intervalo aqui? Né? Numa Q quadrado com 4 graus de liberdade, você consegue encontrar os quantis aqui associados a ela, né? Então, vamos pensar aqui. Se eu pegasse uma Q quadrado com 4 graus de liberdade, vamos para o R, né? Vamos ver aqui uma coisa. Se eu pegasse uma quantil não, né? Uma Q quadrado, o quantil de uma Q quadrado que acumula 2,5 de probabilidade com 4 graus de liberdade. Tá? Se eu fizesse isso aqui, eu vou chegar nesse número aqui. E se eu pegasse uma Q quadrado até o quantil de 0,975, eu tenho isso aqui. Então, eu sei que aquela Q quadrado ali, para ter 0,95 de área no meio, eu deveria colocar 0,48, eu vou arredondar, tá? 0,48 e 11,15. Então, vou colocar aqui, não vai caber, né? Fiz pequeno. Mas aqui seria 0,48 e aqui seria, vamos lá, qual era o número? 11,15. Então, 11,15. Vamos apagar esse igual aqui, fecha aqui e fecha aqui. Certo? Então, o que, que dá para a gente fazer, né? Numa Q quadrado com 4 graus de liberdade, eu tenho isso aqui. Se eu multiplicasse essa minha Q quadrado por 4, o que, que eu teria? É por 4 ou não, né? Não era por 6. É por 6, né? É por 6. Se eu pegasse aqui uma Q quadrado com 4 graus de liberdade e um 6 aqui, eu vou encontrar aqui
2 carinhas aqui, e isso aqui vai dar 0,95. Certo? E quem é esse que está aqui no meio? Que está aqui no meio é exatamente uma gama 2, 3. Ok? Todo mundo Ok. entendeu aqui? Bom, então assim, você consegue a partir de uma gama chegar numa Q quadrado, numa Q quadrado chegar na gama, mas de novo, isso aqui é algo que é útil numa prova, tá? Num concurso público, alguma coisa assim. Mas você não vai fazer desse jeito, tá? Se você está interessado em achar os quantis de uma gama 2, 3, vai vir aqui e vai escrever. Você vai colocar aqui Q, gama, tá? E vai colocar aqui 2, 3, certo? Só tem um detalhe aqui, isso aqui tá diferente, né? Alguma coisa que eu multipliquei errado lá, mas enfim, eu já arrumo isso. Acho que eu botei errado. 0, 2, 5. 008, 07, e vamos dividir aqui, quanto é que é esse cara aqui? Esse aqui dividido por 6. Tá, eu fiz invertido, né? Ou seja, eu estou usando o resultado e fiz invertido. Por que que eu dividi e não multipliquei? Espera aí, deixa eu pensar aqui. Uma Q quadrado, o que que eu fiz errado, gente? Fiz alguma coisa errada. Bom, eu fiz aqui, ó, deixa eu ver. Eu comecei aqui, né, de uma Q quadrado com 4 graus de liberdade, ela tem média 4, né? Cadê aqui o resultado? Uma Q quadrado, 4, aqui era uma 2, 3, tá certo, 6, 4. Tá, o que foi que eu fiz aqui, gente? Por que que eu me perdi aqui? Não era para ter dividido, não era para ter multiplicado, era para ter dividido, né? Deixa eu ver. Eu tinha que ter dividido por 6 e não multiplicado por 6. O que que eu fiz de invertido aqui? Espera aí. Na verdade, essa daqui é que está nesses intervalos aqui, né? A minha gama 2, 3 está entre 0... Deixa eu ver. A minha gama 2, 3 está entre 0. Isso aqui é um Q quadrado. Então, se eu dividir... Gente, qual é o raciocínio que eu fiz errado aqui? Espera aí. Deixa eu pensar. Você dividiu, Gustavo? Não te entendi, por isso eu não sei te ajudar agora. Na verdade, assim, eu multipliquei, né? Porque, olha só, esses números que estão aqui, né? Se eu pegar 0,48 e multiplicar ele por 6, quanto que eu vou ter? Você vai ter o de baixo, não é isso? 6 vezes aqui quadrado, que é igual a gama. Tá, mas só que o valor não está batendo, né? Cadê a gama 2, 3? Deixa eu ver aqui. É isso aqui. 6 vezes isso, está dando 2. Está dando 2,9 esse número. E quando eu estou pegando o outro lado, vai dar muito maior, vai dar 60 e poucos. Não, não é isso. 6 vezes aqui quadrado e a gama 2, 3. Entendi. Os valores estão errados. Na verdade, eu estou com a gama aqui, que está entre 1,85. Os valores corretos são esses aqui. Ó. Esse daqui e esse daqui. Ó. Esse intervalo que eu tenho. De 0,08 até 1,85. Esse é o intervalo que eu quero. Se eu quisesse usar uma Q quadrado, né, eu tenho o intervalo da gama, uma gama 2, 3 dá aquilo ali. Né? Então, é isso que
que está me complicando Mas sério. 1, 2, 3 não dá 6 vezes aqui quadrado? Então, olha só, se isso daqui, na gama 2, 3, é 1 e pouco, é 0 ponto alguma coisa aqui, e 1 e pouco desse lado, Então, aí 0, 1 e pouco aqui, dividido por 6, eu tenho que achar aquele 0,48. Não dá isso? mas é isso que eu estou vendo aqui, não vai dar, né? Quando é assim, eu vou ter que multiplicar. Eu nunca vou chegar nesses dois caras aqui, nesse 0,48 e nesse 11 aqui. Eu não vou partir disso aqui. Deixa eu Não, dar calma. Eu Só tenho que deixa fazer, você na pensar. verdade, deixa eu só confirmar aqui. A resposta correta é essa daqui, que é a da gama, 1,85,008. Se eu partisse disso aqui, como é que eu chegaria na quadrado, né? Então, se eu tivesse aqui Gustavo, 008, né? 008 e aqui o 1,85. Isso na minha gama. Então, na Gustavo, minha aqui quadrado, eu teria que dividir... Oi, se diga. a gente multiplicar por 6, a gente chega naquele valor daqui quadrado. Olha que estranho. Exatamente, é isso aqui que eu me perdi agora, tá? Eu estou tentando ver o que eu estou raciocinando errado, tá? Deixa eu ver. A resposta correta, com certeza, é essa daqui, ó. 008 até 1,85, uma gama 2, 3. É isso aqui que vocês têm que fazer, tá? Vocês vão fazer sempre usando esse Q gama aqui, tá? Deixa eu limpar aqui só para não... Esse cara aqui. Q gama 0,025. A gente pode comparar o resultado dessa aqui quadrado 4 com a gama 6, sei lá, 4? Existe uma relação entre as duas. Né? A relação entre essas duas está aqui. Ó. Tá? Uhum. É porque, na verdade, se x é uma gama, então você multiplica por uma constante o x e você obtém aquela aqui quadrado ali, né? Então, espera só um pouquinho, né? O meu x sendo gama, kx é uma aqui quadrado, então o meu x é aqui quadrado sobre n, sobre k. Meu x é aqui quadrado sobre k. O que foi que eu fiz? Tá, acho que eu enxerguei aqui. É o seguinte, né? Cadê aqui? Na prática, né? Se o x é gama, tá? Eu tenho que kx é a minha que quadrado, certo? Então, se eu fosse relacionar aqui quadrado com a gama, eu tenho, na verdade, que o meu x ele vai ser a minha Q quadrado, né? Dividido pelo K. Então, eu tenho que pegar aquela minha Q quadrado lá e dividir por K, e não multiplicar. É isso aqui. É essa relação aqui que eu tenho. Tá claro isso aqui? Olha só, vamos ver aqui. Ó. Aqui é uma gama 2, 3. Aqui é uma Q quadrado. Cadê? 4. X. Um Q quadrado N. Peraí. Cadê o 4? Um Q quadrado. Ah, é N não, né? Desculpa. Desculpa, eu não entendi quando você falou. Agora que eu entendi. É o 4. Esse. É o 4. Né? Então, o meu X, na verdade, a conta que eu vou ter que fazer lá é dividir a minha Q quadrado pelo K, por causa dessa relação que eu tenho aqui. Ó. Se isso aqui é uma Q quadrado, tá? É uma variável aleatória que é como se fosse uma Q quadrado, né? Então, eu teria que dividir pelo K para voltar para o X. Então, aqui, na verdade, deixa eu ver o que Mas eu na fiz. verdade não é o seu próprio x, não é uma aqui quadrado 6 vezes uma aqui quadrado 4? Não. K vezes X é uma Q quadrado.
Por quê? Mas a gama não é igual aqui quadrado. Aquela gama lá não é igual aqui quadrado. Não, 6 vezes aqui quadrado. há uma variável aleatória gama. Peraí. Deixa eu apagar aqui rapidinho, só para tentar arrumar agora aqui. Isso aqui é verdade. Uma aqui quadrado, 4, está nesse intervalo aqui. Certo? Esse aqui quadrado 4 é como se fosse uma variável aleatória y. Eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou chamar isso daqui de um y. Certo? E aí fica mais fácil de entender essa relação aqui. Qual é a relação de x com y? O x é igual a y sobre k. Ok aqui? Então, o que eu preciso para transformar aquilo que está ali num x? Isso daqui é uma aqui quadrado. Então, esse daqui é o meu y. Ok? Esse cara já é o meu kx. Esse cara já é o meu kx. Entendendo isso? Olha só, o meu erro foi começar ali errado. Ó. Quem é que tem distribuição Q quadrado 4? É o kx. Tá vendo? Eu não ouvi. Você falou alguma coisa, Roberto? Não? Não, Acho tá. que não. Não. Então, aqui, ó. O meu kx é aqui quadrado 4. Certo? Então, vamos voltar para lá. Agora sim. Aqui quadrado 4 é o meu kx. Então, eu vou botar uma linha a mais aqui para a gente consertar. Então, a igualdade que eu tenho é essa daqui. Ó. Eu mantenho aqui o 0,48 menor do que kx. Menor que 11,15. Todo mundo entendeu agora? Porque quem tem Não, fiquei distribuição... completamente embananada. Tá, então vamos voltar aqui. Ó. Isso aqui tá ok para você? Não. Se x é uma gama 2, 3, kx é uma q quadrado 4. Não tô de acordo com isso. Lembra daquele 2 alfa, 2 beta, x, é uma aqui quadrado com 2 alfa grau de verdade. Isso. Se x é uma gama, kx é uma q quadrado. Ok? Tá. Tá? Então, se x é gama, kx é uma q quadrado. Então, vamos lá. Tá. Agora eu absorvi a ideia. Tá? X é a gama, 2, 3. Então, kx é uma q quadrado 4. Certo? Então, o que acontece? Se eu começar a conta com a q quadrado 4, quem tem distribuição q quadrado 4 não é o x. Quem tem distribuição q quadrado 4 é o kx, que tem distribuição q quadrado 4. Então, Entendi agora. eu comecei aqui, ó, com q quadrado 4, está entre esses dois valores. Mas quem é a q quadrado 4? A q quadrado 4 é o kx. Então, o kx está nesse intervalo. Se o kx está nesse intervalo, então isso aqui está errado. Ó. O kx não tem essa distribuição aqui, né? O que falta agora aqui é fazer o seguinte, é fazer... Aliás, e quem é o k, né? Não é k. O k tem nome aqui, né? 6. O k é 6. 6x. É isso. Então, agora sim, eu vou ter 0,48 sobre 6 é menor que x, que é menor que 11,15 sobre 6, e aí mantém aqui o 0,95. Agora sim, esse que está aqui, ó, esse x é gama 2, 3.
certo? Só que eu já não preciso mais fazer a conta, eu já sei quem são os limites. É só fazer o 0,48 daqui quadrado por 6 e o 11,15 por 6. Então, vamos ver agora se eu faço aqui tudo certo no R, tá? Esse aqui seria o gabarito, né? Que seria na gama 2, 3. Então, o que você teria que fazer? Você teria que fazer o QQISC 0,25, esse dividido por 6, e o QQISC de 0,975 dividido por 6. Aí dá igual. Agora está certo. Ou seja, tanto faz usando aqui quadrado ou usando a gama, você chega no mesmo lugar. A diferença é que aqui quadrado você tem tabulado em todo lugar. Enquanto que a gama você não tem ela tabulada em lugar nenhum, certo? Então, a gente costuma levar a gama para aqui quadrado só por causa das tabelas, tá? Mas, de novo, eu não vou chegar nesse nível com vocês. Se eu pedir um quantil de uma gama aqui, ainda mais que a gente está online, tá? Eu não vejo problema de você catar ele no R, tá? E botar lá Q gama e achar ele. Não vou me importar. Ok? A gente gastou um tempinho aqui, porque eu dei mole Ok. no... Tá? Desculpem aqui. Dei mole aqui, mas agora tá certo. Bom, fizemos isso aqui, então, da gama. E outra coisa, né? E se eu quisesse intervalo HPD, numa gama 2, 3, né? Como que vai fazer? É como eu mostrei na aula passada. Ou você gera uma amostra de uma gama 2, 3 e calcula esse HDI aqui, que pega o intervalo direto da amostra, ou você vai utilizar essa expressão que está aqui, ó, HDI Q gama, vai colocar 0,95, shape 2, rate 3. E ele vai dar para você o intervalo HPD. Certo? Tudo bem? É esse HDI aqui, ó. Por que essas duas formas são equivalentes? Quais duas formas? Gerar uma amostra, fazer o Sim. HDI. Isso tudo é Monte Carlo, tá? Isso tudo é Monte Carlo. Mas por que você pegou da normal? Foi só porque você Não, quis. tudo bem. É que aqui era só um exemplo, né? Tá. Mas, na verdade, esse aqui seria para o caso normal, tá? No nosso caso aqui, ó, seria fazer isso aqui, ó. Seria fazer... que eu não estou aqui com a função, né? Mas você teria que fazer uma R gama, né? Com esses parâmetros aqui, que eu vou pegar uma amostra bem grande, né? Então, sei lá, de 100 mil, uma gama 2, 3. Se você pegasse isso aqui e colocasse HDI aqui, ele encontraria. Não vai encontrar porque eu não estou nem com o pacote instalado aqui, tá? Porque eu acabei, esse computador não tem nada ainda, tá? Acabei de botar o R aqui, não é nem com o RStudio ainda. Mas, enfim, é só baixar aqui e mostrar que dá no mesmo, tá? Fazer isso aqui, ele pega da amostra e é aproximado, e quando você colocar um N grande aqui, uma amostra bem grande, quanto maior você colocar, melhor vai ser a aproximação. Mas não precisa fazer com aproximação, se você conhece a gama, né? Você já bota direto isso aqui, ó. Q gama dentro dessa função HDI, que ele já vai conhecer a função que dá os quantis e já vai encontrar para você. É só lembrar que o alfa da gama é o shape e o nosso beta é o rate, tá? Se você estiver usando aquela outra forma da gama que alguns professores usam, né, que o segundo parâmetro é invertido, ele fica embaixo, né, aí aqui você vai colocar scale, não vai botar rate, vai botar scale e bota aquele parâmetro lá, tá? Entenderam isso? Sim. Exponencial, né? Tipo, exponencial vocês estão acostumados, eu estou acostumado assim, né? Exponencial lambda é assim. Se você colocar uma exponencial assim, você está trabalhando com essa versão aqui, ó, versão rate. O nosso lambda é o rate. Mas se você colocar ele embaixo, aí ele já vira scale, se você fizer isso aqui. Aí virou um modelo onde o lambda é o scale, tá? Que é o inverso do rate. Ok? Quando vocês fizeram probabilidade, vocês usaram a exponencial assim ou do jeito que eu mostrei antes?
como mostrou antes. Tá. Mas vocês podem ver que tem livros que usam desse jeito aqui. Qual é a vantagem desse jeito aqui? É uma exponencial com média lambda. Só para isso. E da forma tradicional, a média é 1 sobre lambda. É a única diferença. Tá? Tá. Bom, então agora é o seguinte. Vamos para um exemplo. Vou pegar da lista 3. Tá? Vou pegar a lista 3 aqui e vou fazer esse exercício 3 aqui, ó. Tá? Seja x1, x2, xn uma amostra aleatória da distribuição uniforme 0 θ. Assumindo uma a priori não informativa, ele já dá aqui a priori, felizmente. Aí ele pede para você um estimador de Bayes e pede também, não pede, mas eu vou pedir aqui um intervalo HPD. Tá? Eu vou começar a conta, se não der tempo, vocês vão terminá-la em casa. Tá? Em casa vocês estão sempre, né? Então vocês vão terminar ela em outro momento, na verdade. Tá? Vocês estão sempre em casa, eu espero, né? Sim, estamos. Sim, estamos. Então tá bom. Bom, vamos lá. Vocês lembram alguma coisa da inferência clássica sobre isso aqui? Uma uniforme 0 θ. Vocês lembram quem era o estimador de máxima verossimilhança de θ? Vocês lembram? É o XN, é o máximo. Era o máximo, né? Imagina assim, que você pega uma amostra de uma uniforme 0 θ e você não sabe quem é θ. Né? É mais ou menos como se fosse assim, eu quero saber quem é a pessoa que ganha mais da minha sala de aula. Aí eu entrevisto uma pessoa, ela me fala que ganha 5.000 por mês. Então eu já sei que o θ é pelo menos 5.000. Aí uma segunda pessoa me fala que ganha 4.000, não me trouxe informação nenhuma. Aí uma terceira pessoa me fala que ganha 5.500 por mês. O que eu já sei do θ? Que ele é maior que 5.500 ou no mínimo 5.500. Se eu aumentar o tamanho da amostra, né, vai chegar uma hora que eu vou descobrir que tem alguém aqui na sala que ganha, sei lá, 40.000 por mês. Né? Aí vamos imaginar que é uma turma bem grande, alguém ganha 40.000 por mês. No momento que eu achar alguém que ganha 40.000 por mês, eu já sei que o θ é no mínimo 40.000. Tá? Então, o estimador de máxima verossimilhança é o máximo da amostra. Basicamente isso. Só que a gente sabe que ele é viciado. Por que ele é viciado? Ele tem uma tendência de subestimar. Tá? Ele subestima o verdadeiro valor de θ. Porque, a menos que eu faça um censo, sempre pode ter alguém que ganha mais do que os que caíram na minha amostra. Tá? Então, você mostra lá na inferência clássica que esse máximo aqui é um estimador viciado de θ. Tem que fazer uma correção nele, que é tipo assim, é n mais 1 sobre n vezes o máximo. É uma correção, não lembro de cabeça, mas tem uma correção que você faz aqui para tentar estimar esse θ aqui. E a gente vai trabalhar aqui com uma a priori não informativa, que basicamente ela é imprópria, ela só está dizendo para a gente que quanto maior o θ, menor a probabilidade. Tá? Porque é uma função que tem que cara, né? Qual é a cara daquilo ali? Aquilo ali tem essa cara aqui, ó. Θ, P de θ, ela tem essa cara aqui, ó. Então, o que significa isso? É mais provável θs baixos do que θs altos. É isso que essa a priori está me dizendo. Mas ela é imprópria. Tá? E quem é a minha verossimilhança no modelo? Vamos colocar ali, né? X, I, W, θ é uma uniforme 0 θ. Então, quem é a minha verossimilhança, né? Vocês lembram como é que é a uniforme? A uniforme, aqui a densidade é 1 sobre B menos A, então é 1 sobre θ, indicadora de xi variando de 0 a θ. Então, como que fica a posteriori aqui? A posteriori aqui vai ficar, vai ficar P de θ
dado a minha amostra, tem uma amostra lá, né? Tem. Tem. Uma amostra de tamanho N. Então, isso daqui vai ser proporcional a 1 sobre θ elevado a N. Aí depois vem aqueles milhões de indicadores. Vou botar uma só. Eu não vou botar o produtório, eu vou botar duas aqui, tá? Porque eu vou acabar botando 3, então... não tem desculpa, é só porque eu não quero mesmo, tá? Então aqui vai ser o x1 indo de 0 até θ, né? Até aqui uma indicadora de xn indo de 0 até θ. Isso tudo é a verossimilhança. E agora eu tenho que multiplicar pela priori, tá? Foi dito aqui, ó, mas deem uma olhada. Não foi dito a variação do θ. Mas quais os valores possíveis de θ pelo que está aqui no problema? Olha só pelo que está aqui na questão 3. Está implícito. Quais os valores possíveis de θ? Xn é mais infinito. Não, vamos lá. Você já está pensando na posteriori, né? Eu estou pensando assim. Antes de pensar em dados, quais os valores que o θ pode assumir? Θ pode ser negativo? Não, nem zero, na verdade, né? Zero aberto, mais infinito. Vocês estão vendo aqui, ó. Zero aberto. O x pode até ser zero, né? Mas ele, com certeza, esse intervalo aqui só tem sentido se o θ for maior do que zero, for maior do que esse zero aqui, ó, tá? E a gente sabe também que não tem limite superior, o θ pode ser qualquer coisa. Então, essa a priori que está aqui, ó, na verdade, é de zero a mais infinito, tá? Tudo isso foi para dizer isso aqui, ó. Foi para dizer que eu tenho que multiplicar pela priori, que é 1 sobre θ, indicadora de θ indo de 0 a mais infinito. Isso daqui é o kernel da minha posteriori. Vamos juntar isso aqui, então. Isso daqui é 1 sobre θ elevado a n mais 1, que eu já peguei esse θ dali. Agora vamos pensar aqui. Se o x1 é menor que θ, θ é maior que x1, certo? Consequentemente, θ é maior que x2, θ é maior que x3, θ é maior que xn, ou seja, θ é maior que todo mundo, certo? Então, essas indicadoras que estão aqui poderiam ser resumidas numa só. Elas poderiam ser resumidas numa indicadora de θ, indo, eu vou colocar aqui, de xn, que é o máximo, é a notação de máximo, né? Se não tivesse riscado aqui, até mais infinito. Agora vamos pensar aqui. Olhem aquela segunda indicadora. Ela está me dizendo que o θ vai de 0 a mais infinito. Essa indicadora está me dizendo que o θ vai de um número positivo até mais infinito. Vocês concordam que essa indicadora daqui virou irrelevante, não está me dizendo nada? Porque eu já sabia que o θ é maior do que xn, então dizer que ele é maior que zero não me diz nada. Então morreu essa indicadora aqui, não está me dizendo absolutamente nada. Essa é a posteriori, tá? Aí você vai dizer, que distribuição é essa? Alguém tem alguma noção? Não precisa saber. Alguém tem alguma noção? É a tal da Gumbel? Eu estou chutando muito mal. É o quê? Aquela Gumbel, sei lá. Gumbel? Gumbel, não? Não, não. Não sei, eu fiz Quer análise dizer, pelo gráfico. não, pode ser, porque tem um caso particular a Gumbel tem uma relação com a Pareto, né? Pode Então, ser. pode ser, pode ser. Mas é uma Pareto. Isso aqui é uma Pareto. Ah, precisava saber isso? Não, não precisava. Mas eu vou usar isso, tá? Para não precisar fazer umas contas aqui com vocês. Como é que você faz para descobrir a constante que falta aqui? Como é que você faz para descobrir a constante que está faltando? A integral. Integral de quanto a quanto? O xn, que é o máximo mais infinito. E aí vai ser a integral disso igual a 1 sobre c.
Isso. Eu vou colocar Eu não aqui. precisa calcular isso. Preciso? Ó. Não. Eu vou colocar em vermelho aqui, tá? Eu preciso, Como se sabe fosse... calcular isso? Não, vamos lá, não precisa. Mas se você percebeu que é uma Pareto, não precisa, tá? Mas eu vou só mostrar caso você não tenha percebido. Eu confesso para vocês que eu só percebi que é uma Pareto, eu falei assim, isso aqui tem cara de alguma coisa conhecida. Falei, acho que é Pareto. Fui olhar e era, tá? Mas, na verdade, o meu natural aqui seria fazer a conta, tá? Que, basicamente, o que eu ia fazer? Eu ia integrar isso que está aqui, 1 sobre θ elevado a n mais 1 de θ, ia fazer isso de xn até mais infinito. E essa integral aqui, ela dá, eu botei, deixa eu pegar aqui, porque eu também não sei de cabeça a Pareto, mas eu fiz essa conta. Isso dá exatamente 1 sobre n, o máximo, elevado a n. Dá isso aqui. O que significa isso, então? Se essa integral deu essa constante que está aqui é o inverso do que está aqui, ó, desse proporcional aqui, ó, certo? Fazer essa conta é a mesma coisa que integrar isso aqui igualando a 1 e colocando um k aqui, né, no começo. O que importa é que eu já sei a cara da minha densidade. Como é que é a minha densidade? É n máximo elevado a n sobre θ elevado a n mais 1. Então, eu vou resumir isso aqui embaixo. Deixa eu ver que horas são, vai dar tempo. Então, eu vou botar aqui embaixo. Logo, a minha P de θ dado a minha amostra é igual a n, o máximo elevado a n sobre θ elevado a n mais 1, tudo isso para θ maior que o máximo, e zero caso contrário. Isso daqui é uma Pareto. Isso daqui é uma Pareto com parâmetros n, primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o xn. Tá? O primeiro parâmetro é essa constante que multiplica aqui, que aparece no expoente aqui e que aparece no expoente aqui embaixo. E o segundo parâmetro é o valor a partir do qual essa densidade assume um valor diferente de zero, que é esse xn aqui. É uma Pareto isso aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês também, eu vou só dizer que ela tem esperança, tá? Vou botar aqui, ó. O valor esperado dela, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vou botar em vermelho. Isso daqui é a alfa e esse daqui é o beta, como se fosse isso, tá? Vamos botar assim. O valor esperado de uma Pareto, que eu fui procurar, inclusive, é alfa, beta, sobre alfa menos 1. Certo? Então, quanto que vai dar isso aqui? Quanto que é o valor esperado dessa distribuição aqui? Vai ser n vezes o máximo dividido por n menos 1. O que acontece quando eu faço n sobre n menos 1? Vocês concordam que fica um fator maior do que 1? Isso aqui? É um número maior do que 1. N sobre n menos 1, certo? Como é um número maior do que 1, é como se eu estivesse pegando o máximo e colocando ele um pouquinho maior. Então, a média posterior aqui, tá? É esse cara aqui. Então, vamos só relembrar. Esse cara aqui é a minha média a posterior. Como que faria para achar a média posterior se você não percebesse que era uma Pareto? O que você teria que fazer aqui? Você teria que fazer a integral disso aqui, multiplicando por θ, né? A integral de θ vezes a densidade de θ, de xn é mais infinito. É bem fácil essa integral.
tá? Porque isso aqui é θ elevado a n mais 1, vai ficar, é integral de θ elevado a n, né? Isso é fácil de fazer, tá? Então, não tem nenhuma dificuldade aqui, ficam uns números meio feiozinhos aqui quando substitui por números, mas nesse caso aqui é tranquilo. O que importa é, olha como é que está aqui no problema. Vamos olhar lá. Encontre um estimador de Bayes para θ. Foi dito alguma coisa aqui sobre qual é a perda? Não. É a perda que eu tenho que usar? Não foi dito, né? Qual seria o estimador que vocês usariam? Se nada foi dito, o que vocês iam fazer? Se é na prova, eu botasse uma questão assim, e você chegou nessa posterior aqui, tá? E eu falo, encontre um estimador de Bayes. O que você ia fazer? Ia pela média, a perda quadrática, para usar que é a média? É um caminho. É um caminho. Tem um caminho mais fácil, tá? Foi na perda 0,1, que era para ver a moda, e aí achei que era X mesmo. Tá Eu certo. acho que deveria olhar pelo gráfico, né? Tipo, É. proporcional ao check. Muito bom. É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Olha só como é que é o gráfico disso aqui. Ó. Dê uma olhada. Isso aqui é uma função de θ, certo? Então, n é constante e xn também é constante. Ou seja, se eu olhar só para o kernel disso aqui, é o que está aqui em cima. Ó. Isso aqui é o kernel. 1 sobre θ elevado a uma constante. A gente sabe como é que é a cara disso aqui. Como é que é a cara desse gráfico aqui? Uma função decrescente. É uma função decrescente. Então, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Ela começa no xn, vai até mais infinito, e ela vem assim. Ó. Aqui é a nossa P de θ dado x. Uma pergunta aqui. Qual é o resumo mais fácil dessa distribuição? Resumo numérico. Média, moda ou mediano? A moda. Moda. Por isso que Todo eu usei a mundo tá perda vendo? 0,1. Que a moda... Quem é a moda dessa distribuição? XN. XN. Xn, é o máximo, né? Então, a gente sabe que a moda aqui é o máximo. Certo? E a gente utilizou uma priori que era de Jeffreys, né? E não sei se eu comecei esse exercício perguntando para vocês assim, quem é o estimador de máxima verossimilhança daquela uniforme lá? E vocês me disseram, é o máximo. Tá vendo como bate igualzinho? Estimação por máxima verossimilhança tem tudo a ver com moda da posteriori com priori não informativo. Tá? Então, lembrem isso. Moda da posteriori tem relação com máxima verossimilhança. E ela fica igual quando você tem priori não informativa. Tá? E aí, então, o que significa? A melhor, o que eu responderia? Se fosse uma prova, tá? E eu tivesse que responder, a resposta mais esperta de todas seria você dizer, assumindo perda 0,1, o estimador de Bayes é o máximo amostral. Mas se eu pedisse para você, não, eu quero um estimador de Bayes sob perda quadrática, você vai ter que calcular a esperança de uma Pareto. Certo? Se eu tivesse dado isso, você já teria aqui, ó, é isso aqui. Ó. Esse aqui é o estimador que minimiza a perda quadrática. E se eu pedisse o estimador de Bayes que minimiza a perda absoluta, você teria que pegar essa densidade aqui e encontrar a mediana dela. É o que você teria que fazer. Mas, Gustavo, Oi. para um N grande, aquela média da posteriori converge para o XN, né? Para um N grande, aquela média da posteriori que você botou aí da Pareto, aí embaixo? Sim, mas vamos lá. Só dividir por N aí, vai ficar XN dividido por 1 menos 1 sobre N. Então, N foi finito, acabou. Mas vai vamos XN lá. também. Vamos lá. Na inferência clássica, a gente se preocupa um pouco com isso. O N crescendo, que você pensa em coisas que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido, né? Na inferência bayesiana, você pensa assim, o N é esse aqui, está fixo. Acabou. Entendeu? Mas eu concordo com você. Pensando do ponto de vista frequentista, né? Você tem que os estimadores de máxima verossimilhança são consistentes. Né? Eles são estimadores que são, muitos deles, assintoticamente não viciados. Enfim,
Tem várias propriedades que você pensa quando o n cresce. Então, isso que você falou aqui é verdade, né? Essa minha média posteriori vai convergir para a moda quando o n for grande, tá? Mas a gente não tem n grande, o n é n e acabou, certo? E agora a última pergunta aqui. Como que você faria um intervalo de credibilidade? Para vocês pensarem aqui comigo. Vamos olhar a cara da distribuição. Onde você colocaria... Vamos imaginar que eu quero um intervalo de credibilidade de 95%. Onde você colocaria os 5%? Você colocaria os 5%, 2,5% desse lado e 2,5% do lado direito? Tem sentido isso? Não. Imagina só você colocar um intervalo de credibilidade que não tem o máximo. Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem o menor sentido isso. Certo? O que você faria aqui? Você claramente colocaria toda essa área na direita. Tá? Você colocaria todo os 5%, você colocaria o alfa aqui. E quem seria seu intervalo de credibilidade? Seu intervalo de credibilidade seria algo começando no xn e indo até esse ponto aqui, que seria o seu limite superior. Todo mundo entendeu? Sim. Então, como que você faria para encontrar aquele limite superior ali? Você faria, né? O intervalo de credibilidade, você ia fazer a integral de xn até o limite superior da densidade, vou escrever assim, P de θ, dado x, de θ, né? Você quer que tenha quanto de probabilidade nesse intervalo? Do xn até o limite superior, tem que ter quanto de probabilidade? 0,95. Se você colocasse um alfa, né, de 0,05, isso aqui seria 0,95. Certo? Se você fizer desse jeito aqui, você vai chegar, eu tenho aqui a resposta, tá? E eu queria que vocês testassem aí em casa, vocês vão chegar nesse limite superior aqui, ó. O limite superior dá o máximo dividido por 0,05 elevado a 1 sobre n. Então, você teria um intervalo de credibilidade bayesiano, né? Esse seu intervalo aqui, ele seria um intervalo de credibilidade 95%. Ele seria HPD, porque eu estou pegando exatamente na área que tem maior densidade, e ele daria aquilo ali. Ele daria para θ, seria esse intervalo aqui, ó, xn até esse limite superior aí. Esse intervalo aqui, né, com esse limite superior aqui, é um intervalo HPD. Todo mundo entendeu isso? Sim. No R tem isso? Aonde? No R. Não, então, no R, você iria programar isso aqui. Tá? Como que você faria? Vou mostrar aqui rapidamente. Tá? Você poderia fazer assim, ó. Vamos, chuta aí, qual o tamanho da amostra? 1000. 1000, tudo isso? Vamos uma menorzinha, né? Senão fica muito pequeno o intervalo. Vamos pensar num caso mais de livro. Qual é o tamanho 40. da... 40. Pode ser 40? Pode, 40. Qual foi o máximo? Fala aí, Camila, já que eu cortei o teu 1000. Quem é o xn? Não, tô reprimida agora. Qualquer número, de 0 a mais infinito. Sim. Sim. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever essa densidade da posteriori. A densidade da posteriori tem que ser uma função de θ. Certo? E é uma função de θ que é dado pelo quê? Então, vai ser n, né, vezes
Aí depois vem o que mesmo que eu tenho que lembrar aqui? É N vezes o máximo. Era meio que se existia tipo um Q Pareto, não existe. Não é. Ah, entendi. Achei que tu ia me perguntar como é que integrava esse troço aqui. Não. Tá, desculpe. Só achar o. Deve ter. Não, tem aqui, com certeza deve ter aqui Pareto aí na história, mas eu não sei. Nunca usei. É Deve um ter. pacote qualquer aí. Deve ter. Deve ter. Mas assim, eu preferiria programar ela, entendeu? Porque você programando fica bem fácil. Se eu fizer isso daqui, ó, elevado a n, tá? Esse aqui é só aquela constante da frente, né? Tudo isso daqui é dividido pelo quê? Pelo θ elevado a n mais 1, né? É isso aqui. Vou botar parênteses aqui, eu vou colocar só por garantia. Tá aqui a minha densidade. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer eu tenho que integrar essa minha densidade de 5, né, que é o xn, até quanto eu tinha a resposta lá, né? A resposta é 5 sobre 0,005 elevado, então isso aqui vai ser 5 sobre 0,05 elevado a 1 sobre n. Deixa eu ver se fecha isso aqui. Olha lá. Ou seja, a integral de 5 até algum ponto, né, que é a solução do exercício, tem que dar 0,95. Se você não sabe que número é esse, você pode ir testando aqui, né? Então, dá para a gente ir testando. Ah, se eu fizesse aqui de 5 a 10, já deu 1. Não é. Então, de 5 a 7, também já foi. 5 a 6, 5 a 5,5, enfim, até chegar. Olha lá, está quase chegando. 3, 8, 9. Ali, ó. É aproximadamente 5,39. O meu intervalo de credibilidade vai de 5 até 5,39, aproximadamente. O valor exato é esse carinha aqui, né? Vamos ver quem é ele, que agora até eu fiquei curioso aqui. Quem é esse? Existe aqui Pareto mesmo, Gustavo. Oi? Existe aqui Pareto mesmo. Existe? Que Pareto. Que Pareto? D Pareto, Só... R Pareto. É só escrever isso. Olha lá o valor exato. É isso só escrever isso. Que aqui. Pareto. Como? Assim? Isso. Aí você vai colocar o... Tá, mas só um pouquinho. Pareto. Colocar o resto. Não, mas ele tem que achar a função, né? Não é de nenhum pacote. Não, eu tô vendo aqui, parece que não. Deixa eu caçar. Pareto tem algum detalhe em inglês que eu já não sei? Pareto em inglês escreve diferente? Não, é exatamente assim. Bota isso e coloca os parâmetros. Coloca os parâmetros. Mas ele deveria me dizer a função, né? Se eu escrevo assim, ó, R norme, tá lá a função. Ah, entendi. R Pareto. Então não sei, hein? Olha que eu tô na documentação do R aqui, mas tá tudo bem. Vou continuar procurando. Um pacote que tá carregado que para mim não tá. Mas enfim, essa é a ideia, né? Não. Tipo... Eu não tô no R, eu tô online. Mas enfim. Tá bom. Bom, agora o último comentário, tá? 8h14, né? Eu sei que eu tô no meu final já. Mas um comentário. Como é que você fazia intervalo de confiança na inferência clássica? Num problema como esse daqui? Vocês lembram? Tipo assim, se você usasse aquela questão de ser assintótico, assintoticamente não viciado e que tem distribuição assintótica normal, os estimadores de máxima verossimilhança, né? Então você teria que o xn é o seu estimador, né? Tá aqui o xn. Na inferência clássica sempre ficava xn mais ou menos 1,96 vezes a variância de xn, vezes o desvio padrão de xn. Vocês conseguem ver que fazer isso não vai dar muito certo aqui?
se você quiser colocar uma margem de erro aqui para baixo, por exemplo, não tem procedimento que você aprendeu na inferência clássica que permita fazer intervalo de confiança nesse caso aqui. Aliás, tem, mas para cada caso é um caso, não tem uma resposta única que funcione sempre, tá? Porque não se olha a distribuição a posteriori, você não olha esse tipo de coisa da verossimilhança. A verossimilhança não é uma distribuição, tá? Ela é um pedaço só de uma distribuição. Ela é só um kernel, mas ela não integra um, certo? Então, assim, na inferência clássica, você pegar a média, por exemplo, aqui, né? Pega um estimador como essa média, tem algum lugar aqui, né? Cadê a média? Aqui. Esse aqui é o seu estimador. Você pegar esse cara aqui, mais ou menos 1,96 vezes a variância dele, você está pegando valores que estão aqui no meio. Ó. Você está pegando... É como se você estivesse fazendo... Eita, gente, vem, me segue aqui. Pronto. É como se você estivesse pegando valores de θ nessa parte do meio aqui. Ó. Você pega a média e bota um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Certo? Não tem nenhum intervalo aqui que eu considero aceitável que não englobe o máximo. Para mim, o máximo tem que entrar. Não tem sentido não entrar o máximo no meu intervalo de confiança, que seja, né? Tem que ser alguma coisa daqui da esquerda para frente. Não pode ser uma coisa aqui no meio, menos e mais uma constante, entende? Então, esses casos aqui são situações onde a inferência bayesiana se ajusta muito bem para fazer a inferência, tá? E na inferência clássica, quando vocês trabalhavam lá em inferência 1 e 2, era bem chato, porque os alunos geralmente reclamam quando você está nessa parte aqui, né? Porque a uniforme sempre incomoda para você encontrar os estimadores, ver as propriedades dos estimadores no caso da uniforme, né? E na inferência bayesiana, a gente fez essa conta aqui bem fácil, não precisei ficar estudando a distribuição do máximo, a distribuição do mínimo, eu não estudei estatística de ordem, estão vendo aqui? Em nenhum lugar aqui apareceu estatística de ordem. E lá em inferência, a estatística de ordem, saber a distribuição dela é essencial. Aqui para a gente não é tanto. Quase não aparece a estatística de ordem. Vocês gostavam de estatística de ordem? Só perguntar aqui. Fazer uma mini... Pois é, em geral as pessoas não gostam muito, né, de estatística de ordem. E por que você tinha que saber a distribuição de estatística de ordem? Porque na inferência clássica você precisa saber a distribuição do que teria acontecido com seus dados. E na inferência bayesiana a gente não estuda o que poderia ter acontecido. A gente estuda, dado que o máximo é 5. Acabou. O máximo é 5, não me interessa mais nada, não me interessa o que teria acontecido. Só sei que o máximo é 5. Entendeu? Então, o raciocínio aqui bayesiano ele acaba sendo mais simples, mas é basicamente uma questão de probabilidade. Vocês parecem que estão fazendo probabilidade 1 e probabilidade 2 de novo, fazendo aqui inferência bayesiana, né? Até por isso que a gente pensa futuramente em colocar essa disciplina antes, né? Tentar colocá-la um pouco mais na frente lá no curso, para não ficar esse gap muito grande entre a probabilidade 2 e bayesiana. Ok? São 8h18. Okay. Vou parar por aqui. Mas, assim, a gente já falou tudo que tinha para falar de intervalo de credibilidade, tá? Então, agora são só exemplos. Eu vou colocar uma lista para vocês, mas a lista já engloba testes de hipóteses. Então, na sexta-feira... Oi? Mais uma? Mais uma, porque essa parte que vai cair na prova também? Essa parte da matéria são 2 listas. É uma lista de estimação e uma lista de teste de hipóteses e intervalo de credibilidade. São as 2 listas que caem na prova. A primeira prova também, né? Tinha a lista 1A, 1B, e aí foi isso, né? Foram 2 listas. E a lista 2 eu fiz para vocês me entregarem separado. E aí a 3 e a 4 é para essa parte da matéria, e aí acabou, não tem mais lista. Ok? A gente acabou de ver metade do conteúdo. Se tivesse mais também, né? Ia ser comendo a ceia fazendo lista. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas agora é a última, tá? E a gente já viu metade do conteúdo dela. Agora falta só, né? Mas o quê? Teste de hipótese, só falta isso.
e aí a gente vai para o MCMC, que é uma parte mais... não vai ser avaliada dessa forma. Ok?